Estamos aqui com o secretário de Cultura da cidade de São Paulo, sociólogo Juga Ferreira, que é atual coordenador do Programa de Cultura da candidata e atual presidente da República, Dilma Rousseff. E ele vai conversar um pouco com a gente aqui sobre o programa e as propostas da candidatura petista. Bom, eu vou lhe fazer uma pergunta que é inevitável, que eu acho que o senhor deve ter ouvido sempre que viaja, mas é uma pergunta, enfim, que os nossos leitores sempre nos fazem também. Se a candidata e atual presidente for eleita, o senhor será ministro da Cultura? Isso não foi conversado em nenhum momento. A presidenta Dilma me chamou faz um mês e pouco, um mês e 15 dias, e tivemos uma conversa sobre a construção de políticas culturais. Ela valorizou muito o que foi construído durante o governo Lula, na administração Gil Juca, e reconheceu que cometeu erros, expectativas que não se realizaram, e pediu para eu coordenar a campanha, não só o programa, porque na verdade quem está há 12 anos no governo tem um programa em processo, já em construção. Então como colocar a cultura dentro do processo eleitoral, da disputa, como fortalecer o que vem sendo feito e apontar para o futuro o que deve ser feito. Perfeito. A atual ministra, a atual titular da pasta, a Marta Suplicy, ela tem falado inúmeras vezes que o atual orçamento ele é muito difícil de ser trabalhado, de contemplar todas as necessidades da pasta. Há já uma sinalização para um possível aumento do orçamento da pasta da cultura? A presidenta sinalizou que parte dos rendimentos do pré-sal vão para a cultura. Isso ainda não está precisado o significado disso. Mas tem uma PEC, um projeto de emenda constitucional, do período que eu fui ministro, que fixa no mínimo 2% o orçamento para a cultura. Isso vai ser uma revolução no Brasil, apesar de terem países que é muito mais, mas no caso brasileiro, que sempre fica 0, qualquer coisa, o presidente Lula aqui quebrou esse paradigma. Nós aumentamos 600% nos 8 anos de governo. Quando eu terminei o governo, eram 1,3% do orçamento, que é o maior orçamento da cultura proporcional ao todo orçamentário. Então esse é um problema histórico do Brasil, no plano federal, dos estados e dos municípios, e essa PEC regulamenta também no plano estadual e municipal. Perfeito. Comigo? Você quer continuar? Ministro, a presidente Dilma, nos programas de TV, tem insistido muito no bordão novo governo, novas ideias. Para a cultura, o que seria exatamente isso? O próprio processo de desenvolvimento da cultura, de qualquer política pública, ela implica em que você permanentemente, na medida que você conquista certas etapas, você abre uma nova etapa. Então isso não é surpreendente, nem uma novidade de que um novo governo tem a obrigação de confirmar o que vem fazendo. Até no refrão dela tem: o que está bom, vamos continuar, o que não está, vamos... Concretamente, tem algum projeto, alguma ideia? Por exemplo, aproximar mais a cultura e a educação. Nós avançamos, mas ainda não aconteceu a culturalização da educação no Brasil. As crianças têm, desde o início do processo, ter contato dentro da sala de aula, da escola, ter contato com a cultura, com a possibilidade de compreender e, inclusive, se exercitar como expressão. Perfeito. O que se percebe é um pouco muito de desprestígio do setor cultural, né? Infelizmente. O senhor próprio só se envolveu muito tardiamente, entre aspas. O senhor está me contando que apenas em setembro, né? Por que acontece isso em relação ao setor de cultura? A gente lembra que na eleição estadual, simplesmente o tema não era tratado. Se não fosse o Jornal do Comércio que desse uma matéria dizendo: ei, gente, existe um setor de cultura aí, ninguém tinha falado absolutamente nada. Apesar da cultura ser relevante, e é um tema transversal, ela tem uma pauta específica que interessa aos artistas, aos criadores, aos que investem em cultura, aos espectadores, mas a cultura tem a ver com toda a plataforma de desenvolvimento do país. Cultura tem a ver com a capacidade de preparar o Brasil para enfrentar os desafios do século XXI. Cultura tem a ver com a capacidade que a gente tenha de gerar uma coesão maior na sociedade, qualificar as relações sociais. Saúde melhora, todos os aspectos melhoram muito quando você tem um povo que está se desenvolvendo culturalmente e se adensando. Mas na hora de votar,
na verdade, a sociedade brasileira ainda não conseguiu firmar uma plataforma de cidadania na área cultural que seja tão importante que os políticos considerem. Então, na verdade, educação, saúde, economia, esses são os segurança, esses são os temas que a população já sinaliza que votará a partir da compreensão do grau de vinculação. Então, eu acho que é questão de amadurecimento da sociedade para que a gente tenha essa valorização da cultura. Não sei se o senhor concorda, mas eu acho que um período bom foi o dos Gilberto Gil, que tinha um prestígio pessoal com o presidente e fez andar muita coisa. De Gil e de Juca, porque todos os números indicam isso, que eu dei continuidade e acrescentei questões também. Perdão, eu não queria lhe depreciar. Não, eu sei, nem eu estou querendo me valorizar, mas quero dizer, é uma questão estatística. Em todos os dados houve uma continuidade tão sólida que a imprensa sempre se refere ao período Gil e Juca, que é impossível diferenciar. Não é à toa que o senhor está aqui sendo entrevistado. Mas olha, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: vai precisar de um novo Gilberto Gil e agora Gilberto Gil está do lado de Marina e deve dar apoio também a essa, ou não? Já declarou que vota em Dilma. Vai votar em Dilma? Declarou ontem. Ele está no exterior fazendo campanha. Eu levantei essa questão pelo seguinte: uma política cultural, ou uma política pública, não só de cultura, depende menos da pessoa, do indivíduo, depende mais da plataforma, do programa, do conceito que o governo tem sobre a área. O presidente Lula foi muito lúcido em puxar a cultura como parte central do projeto de desenvolvimento e de amadurecimento social do país. Não basta botar um pouquinho mais de dinheiro no bolso das pessoas. Tem que qualificar a pessoa, tem que abrir portas para que ele, por conta própria, possa avançar. Então, posso fazer ainda mais cumpriu esse papel. Posso fazer? Olha, aqui no Nordeste, o Nordeste nessas eleições tem apresentado uma relevância enorme. Todo mundo viajando para cá, todo mundo falando. Concretamente, o que é que poderia ter de um projeto do PT novo para a região em termos de cultura? Para a região do Nordeste? Primeiro o seguinte: o governo Dilma é comprometido com a mudança da Lei Rouanet. A mudança da Lei Rouanet corresponde a 80% do dinheiro que o governo federal tem para disponibilizar para grupos e produção cultural. Se fica na mão dos departamentos de marketing das empresas... Só concentra no Centro-Sul. Para os mesmos. 80% desse dinheiro vai para o Rio e São Paulo. E desses 80%, 60% fica na cidade do Rio e na cidade de São Paulo. E se você botar a lupa, nessa cidade ficam para os mesmos. Os grupos, vários já apoiam, mais da metade dos grupos não tem nenhum acesso. Então é preciso democratizar. No mundo inteiro, o recurso público vai para um fundo que é administrado a partir de critérios públicos, com critérios de equidade, não de igualdade, porque tem proporções populacionais distintas, grau de representação da cultura, questão do patrimônio, mas dentro de um processo de equidade e de interesse público, o Nordeste precisa ser muito mais valorizado do que vem sendo historicamente. É fato. Por que não foi feito antes? Por que só está sendo... Foi feito. Por isso que eu levantei e disse que não era para... Se você pegar os números a partir da eleição de Lula, teve uma coisa, por exemplo, o nosso orçamento saiu de um patamar histórico de 287 milhões, foi dos últimos 8 anos antes de Lula, ou seja, do governo Fernando Henrique, do governo Tucano, fomos para 3 bilhões e 300 milhões. Eu me refiro à desconcentração. É isso, mas é isso. Isso significou o quê? Nós tivemos um orçamento que tirou daquela dependência da Lei Rouanet e colocou um dinheiro na mão da gestão pública a partir de critério público. Se você for olhar, por exemplo, eu acabei de passar ali na porta de uma obra que foi ideia, inclusive, pessoal minha como ministro, e tem recurso do governo federal, que é o Cais do Sertão, em homenagem a Luiz Gonzaga, os pontos de cultura, o financiamento do cinema, que era concentrado no Rio e São Paulo, o cinema pernambucano, o cinema da Bahia, o cinema do Maranhão, o cinema do Pará, do Oeste, do Rio Grande do Sul, vivenciaram esse processo de descentralização. Mas, ministro, há mais de um ano, mais ou menos, os pontos de cultura estão parados aqui em Pernambuco. Eu sei, tivemos uma descontinuidade. Eu acho que a ministra que me sucedeu não conseguiu compreender a importância de ter uma política de Estado para a cultura. Houve uma queda, a ministra Marta retomou, mas na verdade ainda tem muito o que fazer. Então, respondendo aquela outra pergunta, o futuro para mim, aí é uma opinião pessoal minha, seria recuperar o que foi abandonado, que estava dando certo no governo Lula, e avançar no sentido de aproximar da educação, de criar critérios mais
complexos ainda para distribuir os recursos para o Brasil inteiro, inclusive com a possibilidade de ser fundo a fundo, sem burocracia, o Fundo Nacional repassar a partir de projetos, seja apresentado pelos estados e municípios, ampliar o financiamento para as atividades. O cinema está bem, a gente conseguiu equacionar bem o cinema, mas para o teatro, para a dança, para a cultura popular, retomar vigorosamente os pontos de cultura. Nós chegamos a 6 mil, eu acho que nesse segundo governo Dilma pode chegar a 30 mil pontos de cultura no Brasil. O senhor não falou sobre o programa do Aécio, o senhor teve a oportunidade de analisar o que é ruim lá? Eu não vi o programa de Aécio, eu vi a defesa do programa de Aécio pelo coordenador, que é o Antônio. O que é que lhe pareceu? Pareceu que retoma o ministério do Fernando Henrique, onde o principal slogan era cultura é um bom negócio. Ou seja, você reduz uma coisa tão grandiosa, tão importante para o país, sob muitas dimensões, para uma das dimensões dela, que é cultura enquanto negócio, e isso facilita a privatização da política pública de cultura. Para mim, é exatamente o que Fernando Henrique fazia e que não deu certo e que o país já rejeitou. É um reconhecimento da área cultural de que o governo Lula deu uma grandeza às políticas públicas de cultura. Eu não gostei do que vi. E nem acho que se parece nem um pouco com o programa da Marina. O programa da Marina é baseado na nossa experiência, nos 8 anos do governo Lula, inclusive porque as pessoas formularam, ela esteve lá. Muitas estiveram com a gente contribuindo. Então eu não sei como o eleitor de Marina pode passar de uma visão pública de fortalecimento das atividades culturais em geral para uma visão de privatização. Perfeito. Para encerrar, talvez só mais uma questão. A Lei Rouanet, existe algum projeto de alteração concreto? Nós deixamos, começou na administração do Gilberto Gil e terminou na minha, a elaboração com participação de mais de 100 mil pessoas participando das reuniões no Brasil inteiro. Eu passei aqui umas 10 vezes. Elaboramos um projeto alternativo onde o Fundo Nacional de Cultura vai ser o elemento principal e as parcerias com a área privada para se associar ao Estado, tem que botar um pouquinho de dinheiro, não pode ser fazer isenção total, mecenato com chapéu alheio, né? Então botar 20%, 30% do total a ser financiado, porque hoje é totalmente dinheiro público e quem define o que deve ser financiado é a área privada, os departamentos de marketing aí, não dá certo. Mas quais foram as dificuldades que levaram o atual governo, então, a não conseguir implementar a mudança nessa lei? Por que se arrasta tanto? No Brasil, privilégio vira direito adquirido. Cada passo que você vai dar, tem 1000 pessoas reclamando de que vai tirar o leite das crianças. Então, quem se beneficia, as empresas, tem empresa no Brasil que tira da Lei Rouanet 60 milhões, que era dinheiro público, imposto devido que deixa de ser pago. 60 e até 80. Então é preciso corrigir isso. É importante a participação das empresas no financiamento da cultura, mas entra um pouquinho ali, o Estado pode entrar até com a maior parte, mas é preciso criar um mecenato no Brasil, de fato, e não ficar fazendo alegoria com o cofre. Obrigado, Domingos. Boa sorte. Beleza, obrigado.